Glória a Deus, vai haver um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina. Aqui está falando que haverá um tempo. Em Timóteos, 2 Timóteos 4, verso 3. E esse tempo chegou. Quantas pessoas que não acreditam mais na palavra de Deus, que não acredita mais nas promessas de Deus, que não acredita no arrebatamento da igreja, que não acredita que tudo isso será queimado. Quantas pessoas! Toma cuidado com esses ensinamentos que vocês ouvem por aí. Pessoas que estão cansadas das congregações, está cansada das igrejas, porque realmente as congregações hoje em dia tem muita picuinha, tem muita coisa errada. Aonde tem gente, tem erro. E nas igrejas tem gente. Só que não é por isso que nós vamos abandonar a casa de Deus. Tem erro, tem palavras erradas, mas tem também a palavra de Deus. Fique com aquilo que é bom, ouça tudo e retém o bem. Fique com aquilo que é bom para a sua vida, mas não deixe de congregar, não deixe de participar do corpo e do sangue de Cristo, da nova aliança. Aleluia! Então vamos para o Apocalipse 9. Glória a Deus, aleluia! Pegue um lápis, um caderninho ou uma caneta e anote aí. E a minha caneta? Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Fui pegar a minha caneta, já está aqui. Deixa eu arrumar aqui, porque meus brochinhos sumiu tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Apocalipse 9. O que acontece com essas pessoas que abandonaram a sã doutrina? 2 Timóteo 4, verso 3. Que não acredita mais na vinda de Cristo. Que não acredita no arrebatamento. Que não acredita que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Fala que Jesus já veio. Fala que isso aí já aconteceu tudo. Que nós está tudo atrasado. Eles falam assim, esse povo que cansou de congregar, que não quer nada com Deus, só quer ficar assistindo filme, assistindo novela, conversando fiado, nem chama a família para orar, é uns homens desapreparados, que não chama a esposa para fazer uma oração, não chama a família para orar. É só Jesus na causa, é só Deus. Então vamos, Apocalipse 9, vamos ver o que acontece com esse povo. Glória a Deus, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu da terra. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Presta atenção no que nós estamos lendo. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chuva do poço do abismo. Isso aqui vai acontecer ainda. Não fica dando ouvido para os falsos profetas, não, que fala que tudo isso já aconteceu, que não sei o quê, ou que não vai acontecer. Não fica dando ouvido para esses falsos profetas, não, porque essas revelações de João aqui, a maioria ainda vai acontecer. Apocalipse é a revelação que Deus deu para João na ilha de Patmos. E tudo isso ainda vai acontecer. A maioria tem coisas que já está acontecendo, porque o anticristo já está na terra. Desde quando? Desde quando ele foi jogado de cima para baixo. Queria ser maior do que Deus, né? Deus tirou ele de lá. E esse é o que vai usar o anticristo, que é Satanás. E quanto tempo ele está na terra?
Tem muitos anos isso. Glória a Deus. Então o quinto anjo tocou a sua trombeta, né? Glória a Deus. E vi uma estrela que do céu caía da terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Foi-lhe dada a chave do inferno, do poço do abismo. O 2. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço. O anjo abriu o poço do abismo com a chave, né? E subiu o fumo do poço como um fumo de uma grande fornalha. Isso aqui no final, no fim dos tempos, depois do arrebatamento da igreja. É para os que ficar, é para esses que não aceitam mais a sã doutrina, que criaram comichão no ouvido, é para eles. Isso aqui é para eles. Como fumo de uma grande fornalha, e com fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos para o 3. Aí é o anjo com a chave do poço do abismo. E do fumo vieram gafanhoto lá do poço do abismo. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E o que esses escorpiões vai fazer, né? Verso 4. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva. Esses escorpiões não era para tocar em nenhuma folha, em nenhuma erva da terra, nem a verdura alguma, nem nas verduras. Esse escorpião não era para tocar em nenhuma erva e nenhuma verdura, e nem alguma árvore, nem nas árvores, e nem alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então esse escorpião que saiu desse poço, desse fumo, desse abismo, não é para tocar nas ervas, nas árvores, nas verduras. Esse escorpião é para tocar somente na vida dos homens que não traz o sinal de Deus, que não aceitaram o sinal de Deus, que não quiseram reconhecer que eram pecadores, que não quiseram se humilhar diante do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que enviou seu Filho para nos salvar, para nos purificar de todo pecado. Então esse escorpião é que vai agir na vida de todos aqueles que não for arrebatado no arrebatamento da igreja, que ficarem para o reinado do anticristo, os covardes que abandonaram a fé, abandonaram as congregações. E quem não tem congregação? Quem não tem como ir? Quem não tem como ir para a congregação porque mora no interior, numa cidade que não tem congregação, e ele não pode estar lá todo dia ou toda semana, Deus está vendo por que ele não está indo. Deus está vendo por que ela não foi na ceia do Senhor, por que ele não foi na Santa Ceia, por que ele não está ali juntamente com o corpo de Cristo, estudando a palavra na igreja também, servindo o Senhor ali juntamente com os irmãos, com a irmandade. Deus está vendo tudo isso. Mas aqueles que podem ir não vai, se eles não se arrepender, aqueles que não querem humilhar diante de Deus, que fica só olhando para defeito de pastor, defeito de evangélico, para o defeito do povo. Aonde tem gente que tem problema, será que vocês não percebem isso? Aonde não tem problema? Então, nesse caso, você tem que sair da sua própria família, porque aonde tem gente tem problema. Nesse caso, você vai ter que sair da empresa,
porque aonde tem gente tem problema. Então aqueles que são covardes, que abandonaram a fé, serão mordidos, serão açoitados por esses escorpiões gigantescos. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que não têm o sinal de Deus serão mordidos, tragados por esses escorpiões. Nós lemos o verso 4. Pode recapitular o verso 4 aí, viu? Vamos para o versículo 5. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. A morte fugia deles. Deus não permitia que eles morressem, mas que eles fossem atormentados. E quanto é triste ser atormentado. E depois do tormento, a vida inteira no fogo do inferno, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, porque negaram a Cristo, não quiseram a marca do Cordeiro, não aceitaram a marca do sangue de Cristo. Mas nós, você que aceitou, está livre desta condenação. Você que está firme, está livre dessa condenação que há de vir sobre aqueles que não forem arrebatados no arrebatamento da igreja. E foi-lhe permitido não que os matassem, os 5 ainda, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Olha aí, os escorpião quando fere o homem. Que dor, que agonia, que angústia, quantas feridas, quanto arrependimento fora de tempo, que não adianta arrepender mais. Jesus já arrebatou a tua igreja, não adianta arrepender mais. Glória a Deus. Verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Eles vão querer morrer para não sofrer nas garras do mal, dos escorpiões, da maldade. Mas por causa das suas próprias maldades, do seu coração corrompido, enganoso, da sua mente cruel, eles serão destruídos. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Vão querer morrer, mas a morte foge deles e o sofrimento continua. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Desejarão morrer, e a morte fugirão deles. Glória a Deus. Verso 7. O parecer, verso 7, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, misericórdia. Era grande, né? Os gafanhotos eram muito grandes, era do tamanho de um cavalo, né? E o parecer dos gafanhotos parecia cavalo, era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. Misericórdia, aparelhado para a guerra. Eram muitos, né? E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos era como rosto de homens. Misericórdia. É o anticristo mesmo, é fim dos tempos, isso aí é o fim dos tempos. É aqueles que abandonaram a fé que vão passar por esse grande sofrimento. Se cuida, se cuida. Ora pela tua família, busque a Deus, aleluia. Você que é o homem da casa, chama a família para orar.
Você que é a mulher da casa, chame o esposo, chame a família para buscar a Deus. Verso 8. E tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Verso 9. E tinha couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quanto muitos cavalos correram ao combate. Misericórdia. Verso 10. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões. Sangue de Jesus tem poder. Vamos recapitular o 8. E tinha cabelos como cabelos de mulheres. Esses bichos, esses monstros, esses gafanhotos, né? E tinha cabelo como cabelos de mulheres. Tinha aparência de cavalo, né? E os seus dentes eram como de leão. E tinha couraça como couraça de ferro. E o ruído das suas asas, o barulho das asas desses bichos, desses monstros, das suas asas, era como o ruído de carros. Quanto muitos cavalos correm ao combate. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. 10. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E o seu poder era para destruir os homens durante 5 meses. Muito sofrimento. Para ser lançado na fornalha de fogo ardente ainda, porque eles não aceitaram a marca de Deus. Jesus já tinha arrebatado a igreja nessa época aqui, que tudo isso ainda vai acontecer. Verso 11, e tinha sobre si, rei, o anjo do abismo, e tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Quem pode ser o anjo do abismo? Satanás. E tinha sobre si, sobre eles, né? Esses bichos aí. O rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon. E em grego, Apolion. Quero ver o que significa isso aqui. Abaddon e em grego Apolion. Depois eu vou ver se eu encontro o que significa. O verso 12. E passado e já eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ainda tem mais ais, ainda tem mais dor. Vamos continuar estudando. A 6ª trombeta. Glória a Deus, aleluia. Falta nós ler o 13, né? O 13. Vamos ver até onde vai. Vai até o 21. Glória a Deus, aleluia. O 13. Tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. O anjo tocou mais outra trombeta, né? E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz, o 6º, né? O 6º anjo. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. 14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta solta: os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates.
Vamos terminar essa leitura no outro vídeo. Vamos começar no outro vídeo, no verso 13. Vou colocar aqui. Verso 13, no outro vídeo. Então, vocês viram aí o que acontece com esse povo, né? Que blasfema contra Deus, que não querem nada com Deus. Às vezes até tem coragem, muitos têm coragem e têm matado os servos de Deus, que Deus enviou para levar a palavra. Quantos missionários foram mortos, né? E está sendo morta até hoje em certos países, que blasfema contra Deus, que tem comichão nos ouvidos, pessoas que foram membros de igreja muitos anos, foram pastores, foram ministros da casa de Deus, mas agora criou comichão. Timóteo, 2 Timóteo 4, né? E o verso 3, criaram comichão no ouvido e não aceitam mais a sã doutrina. Não dão ouvido, não sofrerão mais a sã doutrina. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos para o outro vídeo para terminar o 9. Nós ainda estamos no outro vídeo, nós ainda estamos no capítulo 9, a partir do verso 13, a sexta trombeta. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. A sexta trombeta. O anjo vai abrir a sexta trombeta. Vai tocar, né? Vai tocar. Tá falando aqui, vai tocar a sexta trombeta. Glória a Deus, aleluia. Desculpa aí pelas palavras erradas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maior é Deus para nos dar a vitória.